Irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Uma passagem que quase já não é falada, porque, na verdade, Deus ele tem abençoado a igreja evangélica aqui no Brasil de uma forma extraordinária, né? Então a gente sabe que Deus tem abençoado e abençoado muito aqui no Brasil a igreja evangélica. Eu me lembro quando eu me converti, as igrejas evangélicas, elas tinham algumas grandes, tá? Mas a maioria eram igrejas pequenas e também a maioria delas eram igrejas de madeira. E as pessoas que frequentavam, sem dúvida, eram pessoas maravilhosas, como sempre foram, como têm sido, pessoas maravilhosas. Mas a gente chegava num culto, irmãos, a igreja estava cheia e lá fora não tinha um carro às vezes. Tinha bicicleta, moto, lambreta e carros difíceis, né? Hoje, em qualquer igreja que você vai, qualquer igreja, pode ser aquela igrejinha alugada, às vezes uma igrejinha lá de 5 por 10. Não tu imagina uma igreja de 5 por 10, é uma igreja pequena, né? Dá 50 metros quadrados. Mas às vezes você chega ali naquela igrejinha que mede 5 por 10, não tirando os méritos ou diminuindo o valor dessa igreja, mas eu estou dando um exemplo. Às vezes você chega ali numa igreja, ela mede 5 por 10 e lá os advogados, médicos, nós temos hoje evangélicos que são juízes, né? Para os irmãos terem uma ideia, até no STF, que é o Tribunal Mor aqui do Brasil, nós temos lá um evangélico, lá no STF. Então a gente vê que os evangélicos cresceram em números, cresceram em posição material, financeira. Hoje os evangélicos ocupam espaço na ciência, na medicina, na política. Quantos evangélicos políticos que nós temos nos dias de hoje? Então, na verdade, houve um crescimento da igreja e houve uma prosperidade muito grande na vida dos irmãos. Realmente Deus tem abençoado o seu povo. Só que nas coisas terrenas, igualmente aconteceu com Israel no Egito. Quando Israel estava no Egito, comendo do melhor da terra, quando Israel estava no Egito ocupando os melhores espaços que havia naquele país, Israel em nenhum momento pensou em deixar o Egito. Israel estava feliz no Egito. E olha, a história bíblica sobre Israel no Egito, ela relata que lá no Egito Israel vivia uma vida de pecados. Claro que tinha exceções, sempre tem um remanescente, mas uma grande maioria de Israel estavam adorando todos os ídolos das terras do Egito. Deixar o Egito ninguém queria. E vocês lembram que quando eles deixaram o Egito caminhando para Canaã, junto com Moisés, eles reclamavam. Diziam que tinham saudades do Egito, saudade dos pepinos, dos melões, das cebolas, do alho, dos peixes, das panelas cheias de carne. Então, em nenhum momento Israel pensava em deixar o Egito, porque a condição de vida vivida por eles no Egito era uma condição de vida próspera, até que Deus permitiu a perseguição, até que Deus permitiu as lutas. E aí nós lemos na carta, aliás, no livro de Êxodo capítulo 3, que o povo começa a clamar, a buscar a presença do Senhor, para que o Senhor venha dar o livramento para eles.
Foi quando as coisas apertaram para Israel no Egito que eles manifestaram o desejo de sair do Egito e ir para a terra que era herança do Senhor para os seus pais. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, irmãos, que a igreja hoje, ela desfruta de Brasil, né? Claro que eu não posso falar em termos mundiais, porque se você vai na China, a situação da igreja na China é uma. Se você vai na Rússia, a situação da igreja lá é outra. Se você vai na Coreia do Norte, pastor, mas lá na Coreia é comunismo, mas tem igreja lá. Oculta, escondida, mas lá tem gente que ora, lá tem gente que jejua, lá tem gente que lê a Bíblia, que pratica aquilo que as Sagradas Escrituras ensinam. Se você vai, por exemplo, na maioria dos países do Oriente Médio, tá? Principalmente os países islâmicos, a realidade da igreja lá é outra. É uma igreja que vive oculta, escondida, né? Por causa da perseguição religiosa. Então essa igreja lá, ela tem uma realidade diferente daquela que a igreja do Brasil tem. Aqui no Brasil, a nossa luta é esperar o 5º dia útil do mês para receber. Aqui no Brasil, a nossa luta, meus irmãos, é a fila grande na caixa do supermercado. É a fila no banco, é vir em pé no ônibus, né? Essa é a nossa luta. Qual é a nossa luta? É o trânsito que está pesado? Irmãos, muitas das vezes nós reclamamos de lutas aqui no Brasil. Olha, desculpa a minha sinceridade. A gente acha que devia criar um pouco mais de vergonha e parar de reclamar das coisas, né? A nossa luta aqui no Brasil é muito pequena, muito pequena. Nós vimos aí, irmãos, a igreja esperneando agora, nessa última eleição, com medo do comunismo no Brasil. A gente sabe aí, a grande maioria dos pastores fizeram comícios, levaram candidatos, pediram para a igreja votar no candidato A e não no candidato B, com o temor da entrada do comunismo. Por quê? Porque nós não queremos luta, nós queremos ter paz. E não é errado, tá? Não é errado. Tanto que Paulo, falando ali para Timóteo, Paulo diz que nós devemos orar pelos reis, por todas as autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, não é errado, tá certo? Mas veja a situação da igreja. A igreja com medo de passar por lutas. E nós estamos tão apegados a essa vida, irmãos, né? A gente está no dia 19 de dezembro. Qual é a nossa preocupação? Presente de Natal. O que é que nós vamos comer nas festas de final de ano? Quem é que nós vamos convidar para vir até a nossa casa? Aonde nós vamos passar o Natal e o Ano Novo? Não é essa a nossa preocupação? Você vai aqui no centro da cidade, irmãos, que está muito bonito, diga-se de passagem, né? O prefeito deu uma caprichada aqui na nossa cidade, está muito bonito ali os enfeites natalinos e tal. E você chega ali à noite, irmãos, aquilo ali está socado de gente, famílias passeando, tirando fotografia. E no meio dessa massa humana que está ali, muitos são evangélicos. Então nós estamos vivendo despreocupadamente. Sabe que a maioria dos evangélicos nem querem que Jesus volte? Porque a vida está tão boa para muitos que eles estão achando que o céu é aqui. É por isso que Jesus falou em Mateus 24, 36, né? Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E aqui tem uma advertência, E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja que interessante, né? Nos dias de Noé, ninguém estava passando luta lá não, meus amigos.
Nos dias de Noé, o povo estava de que forma? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, né? Então, o povo estava vivendo assim uma alegria na carne, porque todas essas coisas que eu mencionei aqui, que as Escrituras falam, produz alegria na carne, tá? Então as pessoas estavam alegres, estavam comendo, bebendo. Irmãos, aqui nessa terra, uma das melhores coisas que a gente faz é comer e beber, não é verdade? E ainda mais nos nossos dias, tem tanta coisa gostosa, não é mesmo? Você pode ver que a maioria de nós tem dificuldade com obesidade. Por quê? É muita coisa gostosa. Hoje Deus tem abençoado tanto que a maioria das pessoas que estão me escutando, chega uma hora de almoço, às vezes na mesa tem 2, 3 tipos de carne para a pessoa escolher o que ela quer. Nem sempre foi assim. Muitos de nós, né? Nós tínhamos uma carne quando tinha, porque às vezes nem carne tinha. Então Deus tem abençoado. E isso faz com que a gente glorifique a Deus, é claro, pelas bênçãos, mas tem um lado negativo. Qual é o lado negativo, pastor? É que a gente começa a se apegar muito com as coisas terrenas. E a gente vai deixando de perceber os sinais que estão mostrando que a vinda de Jesus está muito próxima. Quais os sinais, pastores? Está aqui, meus irmãos, ó, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Veja o que diz aqui, ó. Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 5. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Falando em terremoto, hoje deu um terremoto na China, né? Hoje a China foi sacudida por um tremor de terra, quase 7 graus na escala. Houve mortes, houve ferimentos, houve destruição de casas, ainda que o centro do terremoto foi numa região de montanha, então não era muito habitada, né? Porque se fosse tipo o centro do terremoto numa cidade, numa grande metrópole, numa grande capital, com certeza teríamos milhares e milhares de mortos. Então, terremotos em vários lugares. Mateus 24:8 diz: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então veja que são sinais. Sinais na natureza, sinais na sociedade, sinais nas religiões. Em Mateus 24, versículo 12, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui, ó, esse sinal, multiplicação da iniquidade, ele atinge tanto a sociedade está caída, meus irmãos. A sociedade está deturpada, a sociedade está apodrecida, a sociedade precisa de Jesus o quanto antes, porque senão, meus irmãos, eu não sei o que vai acontecer com essas pessoas. Então, sinais na sociedade, o amor de muitos esfriando, o pecado se multiplicando, o amor de muitos esfriando também, principalmente na igreja, tá? Esse amor esfriar, ele abrange a igreja, o nosso amor em relação a Deus. Você pode ver que as pessoas já não oram mais como oravam. Há uns anos atrás, a pessoa chegava na igreja, a preocupação dela era procurar um lugar, dobrar o joelho e orar. Hoje a pessoa chega na igreja, não todos, mas tem uma parte, procura um lugar e se assenta. Aí tira o celular da bolsa, do bolso, e começa a olhar a rede social, responder o WhatsApp, até a hora que o obreiro pega o microfone para iniciar o culto. Por que nós não dobramos o joelho quando chegamos? Por
Porque chegamos na igreja e queremos olhar as redes sociais, responder o WhatsApp. Meus irmãos, isso é um sinal da frieza que está se abatendo sobre a igreja. E isso acontece em todas as denominações. A igreja Cristo é a Vida é uma igreja boa, como muitas igrejas boas existem aqui nesta cidade. Mas aqui na Cristo é a Vida também tem aqueles que não tem mais aquela preocupação de chegar na igreja, procurar um lugar, dobrar o joelho, buscar a presença de Deus, orar, sentir a presença do Senhor. As pessoas elas vão perdendo, sabe, o primeiro amor, meus irmãos. As pessoas vão perdendo aquela graça, né? Aquele primeiro amor de buscar a presença do Senhor. Isso é uma pena, né? Então, mas você que está ouvindo a palavra de Deus nesta tarde, permita que Deus molde a tua vida. Permita que Deus transforme o teu jeito nesta tarde. Olha, amanhã, quarta-feira, tem culto. Hoje temos cultos nas congregações. Você que vai no culto nesta noite, chega na igreja lá, não vai olhar a rede social, não vai responder o WhatsApp. Chegou na igreja, guarda o teu celular, dobra o teu joelho, vai buscar a presença do Senhor. Irmãos, nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas, irmãos. Irmãos, o fim está chegando, meus irmãos. Brevemente Jesus Cristo descerá do céu e a igreja que estiver preparada, e aqui quando eu falo igreja, eu não falo de denominação, meus irmãos. Existem muitas denominações e dentro dessas denominações Deus tem a igreja verdadeira. Para Deus existem apenas duas igrejas, a igreja verdadeira, que é a igreja composta pelos salvos, e a igreja falsa, que é a igreja que as pessoas que estão ali não estão salvas. Então Deus olha para dentro da Cristo é a Vida, Deus olha para dentro das demais igrejas evangélicas, que eu não vou mencionar o nome aqui por uma questão de ética. Deus olha e Deus vê duas igrejas, dois povos, um povo que é salvo e outro povo que é perdido. Então, viu, Cristo é a Vida? Quando nós estamos no culto aqui, Deus olha para nós e ali dentro do santuário, Deus vê apenas dois tipos de povos: aquele povo que é salvo e aquele povo que ainda não está salvo. Quisera Deus que você seja parte do povo salvo. Mas se você ainda não faz parte do povo salvo, conserta a tua vida, né? Busca a presença do Senhor, permita que Deus te transforme, que Deus te liberte, que Deus faça de você uma nova criatura. Tá bom, meus irmãos?